Então, eu quero agradecer todos vocês aí presentes, agradecer a Deus. Tem que relaxar e agradecer sempre a Deus, a vocês que estão aí, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa família, né? O sol, o ar, o vento, a chuva, tudo é bom e faz parte da nossa vida, né? Agradecer imensamente a supervisão, a supervisora Fátima Colasso, aí presente, a supervisora Silvia, que também está, acho que na recuperação e reforço, né, Fátima? Não, eu sou sozinha. Você sozinha. Espera aí só um pouquinho. Eu vou desligar aqui que eu estou em reunião. Muito obrigada, Fátima, e toda a supervisão de ensino, pela preocupação e carinho de sempre na parte pedagógica, administrativa, principalmente na pedagógica, né? Onde vocês atuam, onde é o nosso foco, pois o aluno, o nosso estudante, está aí para que ele possa ter todo esse olhar e essa frente aí pedagógica que a gente precisa mais do que nunca, porque eles estão vindo bem defasados, nós sabemos disso, é muito preocupante. Eu converso com muitos pais aí, não somente os pais da rede, mas pais que eu conheço. Hoje mesmo eu conversei com a Vivi, que trabalha aqui na nossa diretoria, é mãe de dois jovens que eles estão também na rede pública, e ela falou, professora, realmente estão muito defasados. E eles precisam da ajuda desse reforço, dessa recuperação, porque nada melhor, né, do que a escola. A escola faz um papel essencial, ela é a essência, né, da formação também, além da família, é claro, né, que hoje a família a gente sabe o quanto é difícil, né, mas nós temos que conseguir. Vejo muitas famílias também, gente, que de situação de pobreza, de extrema pobreza também, mas que dão todo o apoio para o nosso aluno, para o nosso jovem, para a nossa criança. Agradecer a todos os professores coordenadores que aí estão, os nossos PCNPs, que fazem através da professora Gislaine, que é a nossa diretora do nosso núcleo pedagógico. Parabenizo todos os coordenadores do núcleo. Parabéns, desejo sucesso e um bom trabalho para vocês aí. Eu passo a palavra para a Fátima Colasco, para a Gislaine, porque aí eu já vou entrar logo numa outra reunião. Para quem eu passo a palavra? Obrigada, Pro. Obrigada, boa reunião para a senhora. Um beijo, tchau. Passo a palavra agora para você, Fátima. Tá joia, Gi. Vou colocar o fone de ouvido para ver se não aparece muito barulho aí para vocês. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, sim, mas tem alguém que está com o microfone ligado. Acho que tem alguém com o microfone ligado mesmo. Tem um barulhinho. Desligou? Gente, boa tarde. Eu sou a Fátima Colasso. Ficou mudo, Fátima. Fátima, seu microfone desligou. Ai. É o mouse que está nele. Deixa eu tirar ele daqui. Eu vou voltando. Eu sou a Fátima Colasso. Sou a supervisora responsável pela recuperação e reforço. E eu pedi uns minutinhos aqui da reunião de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a recuperação e reforço. Na verdade, assim, eu vou conversar um pouquinho com vocês, é uma pegada mais informativa do que formativa.
E aí eu já peço de antemão desculpas, porque a gente vai entrar no além da escola e muitas coisas ainda estão meio que obscuras. Então, até quando chegar no além da escola, eu ia pedir ajuda aí dos colegas do núcleo, caso, para vocês darem uma olhadinha no chat, caso tenha algumas perguntas, porque caso eu não saiba responder, a gente junta para a gente ir atrás, tá? Então, vamos falar um pouquinho da recuperação e reforço. Gente, assim, eu acho que mais do que a professora Vera comentou conosco agora, e mais do que vocês ali na escola, no chão da escola, sabem, agora com o retorno, o maior número de alunos presencialmente na escola, a gente pôde avaliar e diagnosticar de maneira mais fiel a dificuldade dos nossos alunos, a defasagem com que eles estão. Eu estive nas reuniões de MMR do meu setor, e assim, algumas eu contava com professores, mais um microfone ligado. O comitê contava com professores, e assim, ficou mudo novamente. Desativou o seu. Ativando. Uai, não sei, o mouse não tá nele. Às vezes você tá apertando o botão. Eita, será que eu tô apertando esse negocinho? Então tá bom, eu não vou apertar mais o negocinho, é eu que tô apertando o negocinho aqui do fone. Eita, lerdeza. Então, gente, os professores do ensino médio do 3º ano de matemática comentando a dificuldade que está tendo em relação aos alunos que, na verdade, pararam lá nas habilidades do 9º ano. Então, a gente está com uma defasagem muito grande. Anos iniciais também uma tristeza, porque pararam, bem dizendo, no 3º. Então, a questão da recuperação e reforço, ela é de muita importância para nós nesse momento. E aí eu queria dar alguns informes, na verdade, sobre alguns encaminhamentos, sobre o que a gente tem hoje na SEDUC quanto à recuperação e reforço. Então, quem está com os slides, Paulo, passa para mim, próximo. Então, qual é o amparo legal que a gente tem? A gente tem a resolução 37, que ela ainda não caiu, lá de 2019. A gente tem a resolução 52, que é desse ano, e a portaria que saiu no dia 26/1 desse ano, que ela orienta a recuperação e reforço. Passa, Paulo. Então, a resolução 37 de 2019, ela saiu quase no final, lá de 2019, que ela instituiu o projeto Recuperação e Reforço. Na verdade, reforço e recuperação, eu sempre falo ao contrário. Que o docente do projeto, na verdade é um projeto, terá a atribuição de 2 aulas semanais de um dos componentes, língua portuguesa ou matemática. Essa é a resolução que foi publicada em final de 2019. No final dessa resolução, tinha um item lá que a cada ano a SEDUC vai publicar uma portaria dando orientações para aquele ano. Então, todo ano vai sair uma portaria para organizar um pouco esse processo de recuperação. Pode passar, Paulo. E a portaria desse ano é a portaria de 26/1, que estabelece os procedimentos e cronograma de atribuição de carga horária do projeto Reforço e Recuperação para o ano letivo de 2021. E nela está falando o quê? No artigo 3º. Para o ano letivo de 2021, o projeto de reforço e recuperação de aprendizagem dos estudantes das turmas do 7º ano e 9º ano dos anos finais do ensino fundamental e do 2º e 3º do ensino médio regulares, dá-se-á apenas para os componentes de língua portuguesa e matemática. Então, esse ano, o que estabeleceu a portaria? Que para termos um professor de reforço e recuperação, a gente só pode ter essas 2 aulas de português, 2 aulas de matemática, para que série? 7º e 9º, 2º e 3º. Essa portaria foi publicada lá no começo do ano,
para ir até, inclusive, para atribuição. Entretanto, a gente tem um número muito reduzido de turmas do projeto de reforço e recuperação. Por quê? Porque a gente tem falta de professor. Então, a gente já fez esse levantamento, que a gente queria até fazer uma formação específica para esses professores. Entretanto, a gente tem, eu acho que, de língua portuguesa, em toda a nossa diretoria, a gente tem uns 10 professores, e de matemática a mesma coisa. Então, na verdade, esse projeto assim, de recuperação, de reforço, com esse professor específico, que vai ajudar o professor na sala de aula, a gente quase não tem. Até porque, naquele momento, estávamos todos remotos. E aí, necessitaria de estar em presencial para a gente ter esse professor. Aos docentes interessados em atuar no projeto de reforço e recuperação da aprendizagem, deverão ser atribuídas 2 aulas, que foi o que eu já comentei com vocês. E aí, agora, esse ano, depois dessa portaria, pode passar, Paulo, a gente teve a Resolução 52 de 2021, que ela vai dar mais uma, ela não revogou a 37, mas ela vai dar mais algumas orientações e vai dar a possibilidade do além da escola, que entendemos que o além da escola também é um instrumento de reforço e recuperação, que são aqueles alunos que receberão chip e que a gente tem o professor mediador de aprendizagem com 2 aulas também atribuídas para serem feitas de maneira remota. Então, aqui no artigo 2º, fica instituído e o projeto de reforço e recuperação das aprendizagens, que oferecerá um conjunto de ações articuladas para as unidades escolares estaduais, inclusive com a atuação de docente indicado especificamente para atuar. Então, lá, no 1, durante as aulas regulares das classes específicas, que são aquelas classes de 7º e 9º, 2º e 3º, com vistas a oportunizar aos estudantes vivência de atividades que reforcem suas aprendizagens em todos os componentes curriculares, prioritariamente em língua portuguesa e matemática. E o 2, em aulas do contraturno, que é a questão do além da escola, denominadas como monitoria de estudos, com a finalidade de incentivar a utilização da tecnologia, das tecnologias educacionais, organização da rotina escolar no ensino híbrido e a adoção de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria da aprendizagem nos termos da Resolução SEDUC. Essa Resolução SEDUC 30 é aquela que fala especificamente do chip do aluno. Pode passar, Paulo. E aí, no artigo 2º, incluir dispositivos da Resolução 37 na seguinte conformidade. Parágrafo único ao artigo 3º. Com relação à monitoria de estudos, a que se refere o inciso 2 do artigo 2º dessa resolução, a atuação do docente deve ser organizada em conjunto com o professor coordenador. Então, por que eu pedi essa parte para conversar com vocês? Até para vocês organizarem até na rotina de vocês, do dia a dia da coordenação, que ninguém está falando que vocês já não têm muita coisa, mas ter uma conversa com esses professores mediadores, sobre esses professores mediadores, que é o POI, que estão nesse projeto do Além da Escola, que estão com essa possibilidade, para organizar a atuação deles junto a esses alunos, de 8 a 12 alunos no período diurno, de 12 a 15 no período noturno, para que eles tenham um trabalho efetivo, porque a gente está recebendo algumas orientações, na verdade as orientações estão indo diretamente para as escolas, as lives, tudo foca prioritariamente a escola, o trio gestor e o próprio professor, mas que é muito importante vocês estarem nesse acompanhamento também, para ver o que realmente está sendo tratado com esses alunos. Então, aqui na legislação, qual é a competência desse docente que está com essa atuação dessa monitoria de estudos? Cumprir a carga horária atribuída do projeto, por intermédio da plataforma do Centro de Mídias, mediante atividades e apoiando o desenvolvimento integral dos estudantes,
acompanhar a frequência dos estudantes e orientá-los, porque os professores têm 2 aulas de 45 minutos, mas o aluno, ele precisa ficar ali de 1h15 a 1h45 diária. Então, ele tem uma carga muito maior nesse contraturno. Mediar e apoiar a realização dos projetos interdisciplinares, que lá no caderno do professor são as missões. Explorar os recursos e conteúdos das plataformas educacionais digitais para sugerir caminhos ou oferecer outras possibilidades para o aluno dentro do centro de mídias, poder trabalhar um pouquinho com a fragilidade nas habilidades que ele tem. Preencher um relatório ao final de cada ciclo semestral do projeto em datas a serem divulgadas posteriormente. Nós não recebemos nada do primeiro semestre, tá? Porque a gente ficou até no aguardo, mas não recebemos nenhuma orientação. Paulo? Das aulas das turmas organizadas como monitoria de estudos, aos docentes habilitados e qualificados de todos os componentes curriculares, isso é o quê? Quem pode trabalhar com essa monitoria de estudos? Foi oferecido para todos os professores, desde que eles tenham participado do curso Ensino Híbrido, Práticas de Orientação de Estudos ofertados pela EFAP, ou que se comprometam a realizar o respectivo curso nesta ordem, ou que eles já tivessem feito o curso, ou que eles se comprometessem a fazer o curso, que tem aí várias edições abertas, sempre pela EFAP, sobre o ensino híbrido. Então, aqui a gente vê que a gente tem o quê? A gente tem o recuperação e aprofundamento, que é aquela orientação que é dada do aprender sempre, lá toda segunda-feira para todos os professores de ciências, de português, de matemática. A gente tem a questão desse projeto de reforço e recuperação, que é essa possibilidade do professor de português e matemática ter duas aulas atribuídas para estar junto com o professor da turma, fazendo essa recuperação das habilidades fragilizadas. E a gente tem a possibilidade do além da escola, que é essa monitoria de estudos. Então, a gente tem 3 momentos aí que está falando sobre recuperação, tá? Só que o meu objetivo hoje é falar um pouquinho do além da escola, porque eu acho que a questão do projeto de recuperação e reforço já é uma coisa que a gente já vem de anos, então a gente já meio que conhece. O além da escola, que é uma situação nova para todos nós. E qual é a dificuldade, até vou pontuar um pouquinho com muita transparência para vocês, todo material que vem do além da escola não vem para a diretoria. Acho que o núcleo pedagógico pode confirmar isso. Ele vai direto, a gente nem fica sabendo quando tem live, nada, vai direto para a escola, para o professor. E aí as lives são direcionadas para o trio gestor, para os professores do projeto. Então, a gente fica um pouco, toda essa orientação aqui eu peguei no repositório, então tá lá. Então, nem vou me estender muito, porque são várias, vou só passar pelas lâminas para vocês até terem um pouquinho de acesso, porque às vezes também vão as lives, a gente nem sabe, na hora que acontece a live, a gente nem tem como, dentro da escola a gente sabe como é. Então, para vocês terem um pouquinho da onde procurar a informação do além da escola. Tudo que eu peguei aqui, eu peguei do material do repositório do Centro de Mídias, porque ele é todo feito no Centro de Mídias, tá? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho especificamente do além da escola. Paulo. Então, eu utilizei até o mesmo PPT para não ser muito criativa, não mudar as informações que estão lá. Continua, Paulo, fazendo favor? Então, olha lá, a estruturação do além da escola. São as aulas complementares, mediadas por tecnologia. Então, o aluno tem o chip. A aula que o professor que tem essas aulas atribuídas, a aula vai ser dada de maneira remota. São 2 aulas de 45 minutos que o professor
tem que cumprir com esses alunos de mediação, de orientação, de maneira remota, através da turma no centro de mídias. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, até na própria live que está lá no repositório, eles deixam bastante assim claro que são 2 aulas que podem ser distribuídas 2 vezes por semana ou num único dia, que deve ser feita pelo centro de mídias. É uma aula regular? Não, é uma aula de orientação, é uma aula de tira dúvidas, é uma aula, e todo o processo dessa aula também é via centro de mídias, é orientar o aluno mesmo a entrar no centro de mídias, se ele teve alguma dúvida para ele perguntar para o professor, se teve alguma dúvida na execução daquelas atividades que estão previstas no centro de mídias, ele tira a dúvida nessas 2 aulas que esse professor tem com eles de maneira remota. E lá uma coisa que foi falado até na live foi se pode ser usado Teams, Meet, WhatsApp. Não, é para eles usarem o próprio centro de mídias lá na turma do professor. Então, é o centro de mídias que é o canal oficial para todo esse processo do Além da Escola. Então, aqui é a expansão da carga horária de aula do aluno, de 1h15 dos alunos do noturno e 1h45 alunos do diurno. Distribuição dos chips, que é uma coisa que a gente já conversou, e enturmação em grupos menores de 8 a 12, tutorados por professores, e no caso do noturno vai até 15. E lá temos o quê? As trilhas formativas, o Zeno Centro de Mídias, plataformas parceiras, e aí a gente, na medida que vai passando, a gente vai vendo um pouquinho a carinha dele lá no Centro de Mídias. Pode passar, Paulo? Então, vamos lá. Tudo isso aqui, ó, como que o estudante entra no programa, a gente já passou por todo esse processo. O estudante manifesta interesse na sede, todo esse processinho a gente já fez. E agora a gente já está nas aulas propriamente ditas do Além da Escola. Pode passar, Paulo. Aqui tem alguns normativos, todos esses links depois, gente. A escola, na verdade, ela já está recebendo esse link, porque vai no boletim. Na circular da diretoria, a gente está encaminhando esses links. Alguns links são bem interessantes, porque vale a pena, inclusive, o professor entrar para dar uma estudada, para saber certinho o que ele tem que fazer. Próxima. Então, aqui, a gente tem 3 situações que a gente pode trabalhar no Além da Escola, que é o apoio à aprendizagem, a recuperação e aprofundamento em português e matemática. Então, lá já tem já tem previstas algumas atividades que o professor já pode encaminhar para o aluno que está no centro de mídias e que ele pode encaminhar para o aluno desenvolver. Então, já está bem organizadinho. O professor só vai orientar mesmo aquela turminha. A outra situação é a situação de missões, que são projetos interdisciplinares que todo grupo manifesta interesse em fazer, e aí eles juntos têm essa atividade. Lá no caderno de missões tem previstos cada aula, quais são os passos, está bem detalhado e sistematizado para o professor. E a orientação de estudos é quando o professor vai acompanhar esse grupo, tirando dúvidas, fazendo todo esse e até o encaminhamento, né? Porque o aluno não vai saber onde que ele tem que entrar, como que ele tem que fazer, quais são as atividades que ele deve fazer, até para sanar alguma habilidade fragilizada. Então, é essa orientação de estudos que são essas 2 horinhas, essas 2 aulas que o professor tem para o aluno. Próximo, Paulo. E aí, em cada item, ó lá, apoio à aprendizagem. Paulo, pode passar o próximo, que aí a gente vai ver certinho. Paulo, pode passar.
que tenha lá o caderno do professor e como acessar esse caderno do professor. Pode passar na próxima, Paulo. Aqui é lá no centro de mídias, bonitinho, professor, materiais, a gente entra nos materiais de orientação, tá lá os itens do Além da Escola, que aí é importante que o professor que está com essas aulas atribuídas, ele tenha esse acesso e ele vá certeiro onde que ele tem que procurar. Porque muitas vezes a gente recebe, eu já recebi algumas colegas supervisoras perguntando, mas e aí, o que o professor tem que fazer? Como que ele tem que, onde que ele tem que entrar? Então, esse é o canal, esse é o caminho para orientação, para todo esse trabalho do Além da Escola. Então, aqui, olha, tem os materiais. Sim, ó, recebi uma... Eu vou encaminhar para vocês. Mas está lá no repositório, viu, gente, do Centro de Mídias. Essa live aconteceu no dia 10/8 e teve uma outra live de monitoramento que aconteceu no dia 17/8. Mas eu vou encaminhar esse material sim, tá? Então, para o próximo, Paulo, põe lá no próximo. Olha lá, todos os materiais, então tá bonitinho. Encaminha, Paulo, pode ir para o próximo, que eu nem vou me... O apoio à aprendizagem, Paulo, pode... O Além da Escola, caderno do aluno, pode ir passando pelo próximo, que a gente já vai só mostrando mesmo, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Isso, olha lá, as trilhas formativas, que a trilha 1, 2, 3, para cada série tem uma trilha, para cada série ano tem uma trilha, por semanas. Para aí um pouquinho, Paulo. Aqui, por exemplo, gente, olha lá, semana 1, do 7º ano, qual é a habilidade que vai trabalhar, para onde que o aluno vai ser direcionado, e aí já tem até a orientação, quais são as plataformas que o aluno pode entrar, o Khan Academic, o Descomplica, tem mais uma, Aprendizap, que é para o 9º ano, parece que é o Aprendizap, que é essa aqui que está aparecendo, ó, semana 3, então já está mais ou menos organizado para o professor estudar, para aí um pouquinho, agora vamos parar aí um pouquinho, para o professor desenvolver mesmo com os alunos. Então, a gente não precisa, no começo que a gente nem tinha direito a esse acesso, essas informações, eu até falei para as minhas escolas, pergunta para o professor, conversa com o pessoal do Além da Escola, com os monitores, converse com os professores de língua portuguesa, de matemática, de outras disciplinas, a coordenação, para ver quais são as habilidades. E aí o professor procura lá, mas nem precisa. Está tudo bem direcionado. É mesmo organizar a tarefa e orientar os alunos de cada turma a desenvolverem essas tarefas no próprio centro de mídias, tá? Textboard, Além da Escola, aí tem todo relatório de acesso às plataformas, porque o professor precisa saber como que os alunos, quantas horas que esses alunos ficam, quanto tempo que eles estão acessando, isso é competência desse professor. Então, é nesse pedacinho aí, no centro de mídias, nesse dashboard do Além da Escola. Meu inglês é ótimo, gente, não sei nem se é assim que fala-se isso, mas tudo bem. Vamos para frente. Paulo, pode ir para frente. E aí tem as missões, pode continuar, Paulo. Caderno das missões, esse caderno está bem interessante, porque tem muita atividade, muito projeto interdisciplinar, de várias disciplinas, com vários, assim, é até legal para a gente conhecer, porque às vezes uma eletiva até pode aproveitar essa atividade, tem muita coisa bacana. Próximo, Paulo. Pode ir passando, que aqui é o caminho mesmo. A orientação são aquelas 2 aulinhas, pode que aí o professor tenha acesso a toda essa... Para aí um pouquinho, Paula, todo esse... Ele pode percorrer todos esses canais aí no centro de mídias, tá, gente? Para ele ter instrumentos para orientar os alunos. Agora, o que a gente... A última live, que foi do dia 17, foi a orientação para o diário de classe digital. Então,
os professores do além da escola também deverão apontar a frequência do aluno. Então, ali, os passos para entrar no diário digital são os mesmos de todos os professores. Então, aqui falaram algumas situações que o calendário tem que estar homologado, que a gente sabe, que o cadastro dos horários dessas turmas, essas 2 aulinhas do professor precisa estar lá cadastrada. O professor precisa ter essas aulinhas associadas na sede para que ele consiga fazer o preenchimento do diário de classe, tá? E eu imagino que isso não seja problema, acho que todas as escolas estão com essas turmas regulares. É lógico, tem algumas turmas que ainda estão em formação, porque que não deu para atribuir ainda, estão em formação, outras não tiveram aulas atribuídas ainda. Os diretores pontuaram que algumas turmas ainda não têm aula, algumas turmas não têm professor, mas as que têm, imaginamos que esteja já essa parte administrativa tenha sido toda feita. Vamos para frente, Paulo. E aí, ó, para lançar a frequência, clique no menu diário, depois selecione o menu frequência e, por fim, clique em lançamento de frequência. Pode passar. Aqui também é a carinha lá, né, do diário de classe, todas as turmas do professor. A turma indique qual a data e o horário de lançamento. Pode continuar. Toda a carinha do diário de classe que os professores têm acesso. Pode passar. Aqui tem uma coisinha que aí a gente queria chamar um pouquinho de atenção. Então, os professores precisam preencher o diário de classe, só que o diário de classe é feito para toda a rede. Então, lá, ali tá assim, indique os alunos com faltas, que estão com frequência, os que estão com faltas, os que estão com frequência, informando se o aluno compareceu presencial ou não presencial. Então, é assim, gente, toda a aula do além da escola é feita de maneira remota. Então, o professor, o diário de classe é o mesmo para todos, então, no caso, as aulas do além da escola são de maneira remota e deve ser indicado de maneira remota. Então, qual é a dica que eles deram lá? Replicar não presencial para todos os alunos. Frequência não presencial não é falta, porque essa aula do além da escola, ela é mesmo feita de maneira remota. A aula do aluno é remota. Muitas pessoas perguntam se o professor tem que ficar remotamente. Não, gente, o professor, ele é professor, ele segue as mesmas orientações dos outros professores. Se está previsto o teletrabalho, a escola reorganizou lá, ele também entra no teletrabalho reorganizado. Se foi suspenso o teletrabalho para todos, ele entra como um professor que foi suspenso o teletrabalho. Gente, o telefone não para. Então, gente, a aula do aluno é remota, mas o professor, ele segue as diretrizes de todos os professores, tá? Então, gente, essa era a parte que eu queria conversar um pouquinho com vocês, que foi o que eu falei para vocês. Ele é muito mais informativo do que formativo. Eu vou encaminhar para vocês, vou pedir até para o núcleo encaminhar esses slides, mas além desses slides, eu vou pegar todos os slides das lives, que aí eu encaminho para vocês, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Juro que se eu não souber responder, que é bem capaz que eu não saiba, que é uma coisa muito nova, a gente escreve e eu vou atrás de quem sabe. Alô? Alô? Oi? É a sua dona Fátima? Ela não está no momento. Você pode ligar daqui uma hora? Ah, sim. É minha namorada, tá? Se ela chegar, só tem que ela me ligar. Ah, Regina, então pode deixar. Ninguém quer falar nada? Ela chegar, eu já... Ninguém tem dúvida?
Eu acho que ficou tudo claro aí, hein? Tem uma mão levantada. Jura? Tem. É, Tem 2 mãos levantadas, 3. Ah, então tem. Vamos lá. Vamos discutir a relação. Primeiro é Renata, abaixou a mão. Andressa de Oliveira, pode falar. é a Oi, Renata. Eu não abaixei a mão, não. É que tem uma professora aqui, ela passou que aquela parte do dashboard, além da escola, não aparece no perfil dela, né? Então, eu queria saber se esse item, ele fica realmente disponível para no perfil do professor. Olha, na live tá falando que sim. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem, até nas lives, tal, tem um site do Além da Escola para a gente encaminhar dúvidas. Então, eu vou passar para vocês e eu também posso encaminhar. Fala para mim, põe no chat para mim que escola que é, o nome da professora, o que escola que aí eu também encaminho. Tá? É do Novak. Tá bom. Tá? Tá aí bom. depois eu encaminho. E Você lá põe no chat pra coloco. mim? E no centro de mídias também, quando eu abro, né, quando eu entro lá no Além da Escola, eu clico em missões, aparece lá o que são missões, quais são os temas das missões e como funcionam. São 3 textos que se repetem, né? Não esclarecem, eles se repetem lá. Então, eu acho que essa parte aqui do Além da Escola, ele está com alguns Problemas ainda. problemas, né? As trilhas, você é professora do Além da Escola? Não, Você é a coordenadora? sou a coordenadora, que eu estou tentando entender esse Além da Escola, que eu estou fuçando. Agora, deixa eu falar para você uma coisa. Quando você entra nas trilhas formativas, você está conseguindo entrar? Deixa eu confirmar. Eu também não tenho acesso. O que acontece é isso, né, Fátima? Muitas coisas nós não temos acesso. Menina, a gente Nem fica... na sede. A gente fica numa situação, Muito difícil. a gente fica... Então, quando eu vi que teve essa live, que não era nem para supervisão, nem para os PCNPs, eu falei, meu Deus, será que... Vou pegar essa live e pedir uma partezinha para a gente, pelo menos, conhecer um pouquinho, para vocês terem um pouquinho de instrumentos, até para conversar com esse professor, né? Porque fica tudo tão assim, aí eu falo, nossa, a gente fica meio perdidinha. Eu falei, pelo menos os PCs tem alguns caminhos para chegar no professor e falar, o que você está fazendo aí nesse Além da Escola, amigo? O que você tá fazendo nessas 2 aulinhas? Quais são as orientações para os seus alunos? Porque às vezes até o professor também está assim, meio à deriva, né? É difícil, né? A gente fica meio perdida. Então, não entra para mim, tá? As trilhas, não aparece. Para tua professora, entra. Como aí eu tenho que mandar mensagem, vou perguntar tá. aqui para ela, tá? Então faz o seguinte, vamos conversar assim nesses moldes. Para mim também não entra. Essa live foi uma orientação que foi para o trio gestor e para os professores. Aí, assim, então vou pedir para vocês, coordenadores, aí liçãozinha de casa. Converse, eu vou encaminhar esse material para vocês. Aí, mediante esse material, caso vocês tenham até já assistido a live, já estejam por dentro de tudo, tranquilo. Quem ainda não se familiarizou com esse Além da Escola, junto com o professor, então peço assim para na próxima semana, vocês pegarem um pedacinho aí do tempo de vocês para dar uma conversadinha com esses professores, para ver se eles estão tendo acesso, porque até no material que eu vou encaminhar, tem até os links para vocês encaminharem dúvidas, encaminharem o que está acontecendo, que não está tendo acesso. Ali já tem até os links.
e até a própria escola pode encaminhar, tá? Sim, e aí a outra observação, né? Nós fizemos um encontro aqui com alguns alunos para a gente tentar alinhar, né? O professor veio até a escola, né? Nós convocamos alguns alunos e assim, não estava aparecendo no perfil de aluno, estava aparecendo apenas no perfil do professor, né? Nós verificamos tudo aqui na hora. E para o 9º ano veio uma mensagem, né, que para receber as atividades, ele deveria enviar um oi lá para o número do WhatsApp, né, que seria diferente lá para o 9º ano. Tá? O aprendizap. Exatamente. Tá vendo? Vai direto, são comunicações diretas, aí a gente aqui na diretoria fica até meio... A gente não recebe nada dessas orientações, né? Você vê que já tem até os links direto da escola, do professor, direto com a equipe do Além da Escola. Sim. Então, eu passo as informações, envio para vocês, tá? E essa é mais para registrar mesmo, assim, que a gente está tendo uma dificuldade com o Além da Escola, justamente por isso. E aí eu ia pedir até para você registrar também nos materiais que eu vou mandar para você, tem alguns e-mails, alguns links, eu ia pedir também para você registrar lá, tá? Ok. Tá bom? Combinado. Tá joia. Quem mais? Oi, a Estela do Aragon. Boa tarde. Oi, Estela. Bem? Só para enfatizar um pouquinho o que a colega falou agora, né? Registrar que aqui a gente orientou os professores, a gente chamou aluno por aluno e orientou sobre o Além da Escola, só que tem problemas, que vocês da DE não têm conhecimento, né? A gente fica perdido. A trilha formativa não aparece para aluno, né? Então, agora há pouco, durante a reunião, eu até pedi para a Protec abrir com o login de aluno que a gente tem, né? E agora que apareceu, mas a semana passada inteira, os nossos alunos não estavam conseguindo acessar a trilha formativa. E 9º ano tem essa novidade que eu fiquei sabendo pelo professor do Além da Escola, que agora é pelo WhatsApp. Gente, então, ó, esse material que eu vou encaminhar para vocês registrem sim, lá no e-mail, no link, porque é importante que, como eles já estão assim, eles encaminham direto para a escola, encaminham direto para o professor, é importante vocês também, enquanto escola, apontarem, né, as dificuldades, tá bom? Nós também vamos apontar, se quiserem pode, a gente vai registrar essa situação também, vou entrar lá no link enquanto diretoria, mas é importante vocês registrarem, tá bom? Quem mais? Tem mais uma mãozinha levantada, fora a Estela. Olá, boa tarde. É a Andresa da Escola Salime, tudo bem? Tudo bem, Andresa. Fátima, a dúvida que eu quero tirar é em relação a essa questão. Você falou que para o aluno a aula é remota, então o professor do Além da Escola, ele tem que cumprir o horário dele na escola. Olha, o professor do Além da Escola, ele é um professor como qualquer outro professor. Uhum. Então, por exemplo, quando acabou o teletrabalho, todo mundo tem que voltar presencial. Ele entra na leva de todo mundo, na regra geral. Porque ele não é um professor do Além da Escola, ele é um professor que tem as aulas do Além da Escola atribuídas. Uhum. Tanto é que normalmente é um professor que tem outras disciplinas e tem o Além da Escola também. E aí a aula para o aluno, o modelo de aula que é desenvolvido por ele é uma aula remota. Mas se funcionalmente, vamos dizer assim, ele entra na regra de todos os professores, entendeu? Ah, tá, porque ele não é um professor remoto. Então, entendeu? Porque quando a gente acabou o teletrabalho, todo mundo que estava em teletrabalho, porque aí que tá, o que é o professor está em home office nosso, é o teletrabalho, mas não, o Além da Escola prevê aula remota para o aluno, mas ele é um professor. Certo. Ele não está isento de estar na escola presencialmente, entendeu?
Tá, entendi. É Ele porque entra na regra dos professores. dos Aí é professores. lógico, ele vai ter um lugar, a escola precisa dar um lugar para ele desenvolver a aula dele, que é remota. Ah, entendi. Não é porque tem uma Entendeu? professora que ela só tem o além da escola conosco aqui. Entendeu? Então, aí ela não estava vindo e fazendo remoto. Então, agora eu entendi É. como funciona. Você entendeu mais ou menos? Porque a regra deles é a de professor. Isso, aham. Se todo mundo teve que voltar, todo mundo teve que voltar, entendeu? Certo. A gente entende que é o mesmo procedimento, porque senão ele não foi contratado para ser um professor. A metodologia da aula que é diferente. Isso, aham. Não que Mas ele seja não é um remoto. professor home office. Tá certo. E Tá aí, bom? em relação a esse PPT da live que eles fizeram, eu tive acesso, só que eles não deixaram claro, e aí vamos ver se a gente consegue tirar a dúvida aqui. O professor do Além da Escola, ele tem que trazer para os coordenadores algum plano de aula, alguma coisa? Ó, Tem alguma isso, orientação? então, isso é uma orientação sua. É Tá. uma orientação que se você, e eu particularmente, é uma organização de cada escola, por isso que eles não deixam claro, porque vai ter escola que já tem eu penso que seja importante para o professor coordenador ter conhecimento do que está acontecendo, porque são aulas. Como vocês acompanham todas as aulas, essa é mais 2 aulas de reforço e recuperação para esses alunos. Então, aí é uma organização sua, enquanto coordenadora, não, eu quero, porque como eu quero que mais ou menos uma organização do que ele está trabalhando com cada turma, eu quero um plano dessa aula, eu quero pelo menos, mas é uma organização sua. Eu acho importante que vocês, coordenadores, tenham conhecimento do que está acontecendo, né? Porque senão, você mesmo fala, né? Você tem professora que tem todas as aulas, às vezes essa professora juntou aí um montão de aula e nem sabe direito o que está sendo tratado, quais os alunos que estão acompanhando, se esse professor está fazendo esse acompanhamento, né? Eu acho importante vocês terem esses registros e terem essa ciência. É uma aula normal. Certo. Ah, então tá bom, Fátima, já ajudou bastante, viu? Tá bom? Tá, obrigada. De nada, imagina. Fátima, tem uma pergunta. Do Ciro, eu vi no chat. Isso, no chat. Então, gente, quando a escola não tem espaço para isso, é isso que ela perguntou, para fazer essa aula remota. É isso que é a pergunta? Quando a escola não possui o espaço adequado para que o professor do Além da Escola transmita a sua aula com qualidade. Então, Temos a gente, sala do Acessa em uso constante para os alunos acessarem o centro de mídias. Como é que fica? Então, eu não tenho autonomia para falar o que é diferente. Eu não tenho autonomia para falar, esse professor fica remoto. Não tenho essa autoridade, porque eu não vi nenhum documento que a única coisa que eu vejo é que as aulas são remotas. Agora, a questão do professor, eu não tenho autonomia para falar faz isso ou faz aquilo. Eu acho que aí vale a pena discutir mesmo com a equipe, conversa com a supervisora da escola para ver como resolver isso, tá? Porque eu não tenho autorização para falar que o professor deve ficar remoto, porque nesse momento não estava mais previsto o teletrabalho, né? Então, converse com a supervisora da escola para ver como que vocês vão organizar isso. Não tem nenhum documento que isenta, né? Até entendo que o professor poderia muito bem, até entendo que daria essa possibilidade, mas eu não tenho essa competência, porque não tem isso em legislação nenhuma. Então, conversa com a supervisora da tua escola, tá bom? Eu acho que é isso, né, Fátima? Tem mais alguma coisinha? Não. Não? Eu acho que não. Gente, desculpa aí
que eu não tive muita coisa para tirar de dúvidas. Foi isso que eu falei, que foi mais uma reunião mais de informativo para a gente saber onde que estão as coisas para a gente procurar informar o professor, tá? Fátima, só Oi. esclarecendo, o William, ele respondeu a mensagem aqui da Virgínia, e ela falou que tem uma aluna que não consegue ser inserida no centro de mídias. A gente orienta sempre tentar abrir um chamado, né? Sim. Para poder garantir que o aluno seja incluído, inserido aí no centro de mídias, tá? Uma outra coisa que dá para conversar, dá uma conversada com o Ricardo do NIT. Às vezes eles têm. Mas normalmente esse acesso direto para o centro de mídias é mais complicado para o NIT. Tá. Ah, então tá. A Gi já tá sabendo. Gente, então. Tô tentando. Obrigada. Muito obrigada. Desculpa aí alguma coisa. Obrigada pela paciência e eu passo a palavra para as colegas. Obrigada, Fátima, pela sua participação. Eu acredito que sanou a dúvida de muitas pessoas, né? Inclusive as minhas. Agradeço muito a parceria, viu? Obrigada. Obrigada. Agora eu passo a palavra para a Lucélia, que ela vai falar sobre projeto de vidas e eletivas, tá bom, pessoal? Boa tarde a todos. A apresentação inicial vai ser a Priscila, que ela vai começar. Nós estamos com a pasta tanto projeto de vida quanto eletiva. Sabemos que vocês já sabem bastante coisas, já iniciaram o processo desde o ano passado, e a gente só vem realmente dar uma pincelada e trazer algumas contribuições, tá? Então, eu espero que vocês tenham um pouquinho só mais de paciência com a gente, tá bom? Vou passar a palavra para a Priscila. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece ainda, estão me ouvindo bem? Tá ouvindo, Lu? Tudo bem? Dá para ouvir direitinho, Pri, pode continuar. Então, como a Lu falou, é só uma informação a mais, a gente quer que esse material fique como um material de consulta, nós também vamos enviar para vocês. É um material de consulta para o professor e que também fique arquivado aí na escola para quando vocês precisarem recorrer, né? Então, a gente vai ser bem breve mesmo, tá? Que a gente sabe que o tempo de vocês é valioso e escasso também, tá bom? Pri, é você que vai passar os slides, é o Paulo ou o William? É a Pri. Ok. Ele caiu aqui, vou voltar. Então, vamos lá. Então, nossa ideia é apenas subsidiar o trabalho de vocês, né? Tanto com o projeto de vida, quanto com as eletivas, né? Qualificar o grupo escolar nessa organização, desenvolvimento dessas duas disciplinas, apoiar nessas etapas e nesses cadastros, oferecemos uma indicação de materiais para consulta, entendendo, né, que tudo isso se trata de uma educação integral, vinculadas ainda ao processo de acolhimento dos estudantes. Então, de que forma, né, a equipe escolar como um todo pode contribuir para esse projeto de vida, entendendo aí toda a diversidade presente na escola. A gente trouxe aqui para vocês como uma sugestão um recorte de um filme, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, Mãos Talentosas, mas aqui a gente achou interessante que é um recorte de apenas 7 minutos, contando a trajetória do protagonista do filme, que pode servir para vocês utilizarem, de repente, numa TPC ou numa reunião que vocês optem em fazer com esses professores, né, de projeto de vida e de eletivas também.
Aqui, né, ressaltando que a gente percebe que ainda algumas pessoas tratam tudo com uma nomenclatura confusa às vezes, né? Não conseguem ainda distinguir que projeto de vida é um componente, né, curricular, é uma disciplina, né, eletivas outra, tecnologia outra, e tudo fazendo parte aí do Inova, né? Então, eu e a Lu, a gente fica com projeto de vida e Inova, e o Paulo fica com a parte de projeto de vida e eletiva, e o Paulo fica com a parte de tecnologia, né? Tudo fazendo parte desse pacote que é o Inova. Então, o como desenvolver, né? Que isso já está acontecendo aí na escola, né? As oficinas, as atividades que promovam a percepção do projeto de vida do estudante, né? As etapas, a avaliação pessoal. Aqui na parte do refinar o olhar, nós trouxemos uma outra indicação, que é de um escritor que conta, ele tem a narrativa, né, da história de vida dele e o quanto isso pode fazer parte do projeto de vida, não só de estudantes, mas como nosso mesmo, né, enquanto educadores, enquanto pessoas, enquanto seres, né, o quanto a gente precisa muitas vezes parar e observar a nossa própria história, perceber o nosso próprio caminho e entender o nosso projeto de vida. Então, é um vídeo de 20 minutos, a gente também não vai utilizar o tempo de vocês aqui, mas segue como uma indicação, né? Tem uma parte ali bem emocionante que envolve uma criança e a gente sugere que vocês assistam, né? Assim que vocês arrumarem um tempinho. E que os professores, né, dessas disciplinas também possam assistir. Por que falar, né, de projeto de vida, sendo que o nosso foco hoje maior seria as eletivas, né? Porque não tem como falar de eletiva sem falar de projeto de vida, são dois componentes que estão intrinsecamente ligados, né? E a gente colocou um link aqui para que esses professores possam acessar, esse link vai direto à plataforma sobre projeto de vida, com indicações de atividades e tudo mais, né? Então, para que esses professores possam consultar esse material e se debruçar um pouco mais. Agora, sobre as eletivas, né? Então, aqui a gente tem um sumário do que a gente preparou aqui nesse material, né? Pensando na prática, o que ela deve possibilitar, pensando na culminância, né? Na efetivação dessa disciplina, desse componente para o estudante. Então, aqui, o que a gente percebe, né, que assim como a Fátima Colasso trouxe, né, na fala dela, existe essa premissa de que se o professor ele não cursou ainda lá na IFAP, ele pode ter a aula atribuída e se comprometer a cursar, né? E a gente sabe que na prática ele vai aprender, né, bastante coisas que na teoria ele ainda fica limitado. Então, pode ser que na escola de vocês tenha uma realidade de ter o professor que está chegando agora e está pegando esse componente, né, teve aula atribuída para esse componente agora. Então, ele está ainda sem essa experiência, né, sem essa fluidez nesse componente. Então, a gente pensou em colocar essas informações aqui de uma maneira mais prática, tá bom? Então, pensando aí que ele tem esses dois tempos, de 45 minutos por semana, né, é um professor por eletiva, pensando que tem a duração de um semestre, que é uma coisa que é ainda difícil para alguns professores que se habituaram, né, ao planejamento anual, e oferecidas ali no mesmo momento para possibilitar a reenturmação. E aí, sobre a reenturmação, essa informação da pandemia, né? Então, a gente tem ali um boletim semanal que saiu agora em julho desse ano, né? Que a gente não pode ter essa reenturmação, que vocês sabem que nós podíamos juntar, né? Sexto com sétimo, oitavo com nono e o ensino médio. E nesse momento não está podendo fazer isso, né? Por conta da segurança sanitária, tá?
o que possibilitar ao aluno, né? Então, autonomia, protagonismo, todos aqueles elementos vinculados à educação integral do estudante e relacionados ao projeto de vida, e pensando também na culminância. Processo de criação, escolha das eletivas, né? Então, o varal dos sonhos. Aqui a gente colocou um link também para vocês da plataforma Currículo Mais, porque tem várias opções para que esses professores possam olhar, né? Às vezes esses professores eles já fizeram, né? Já programaram esse cardápio de eletivas, mas eles não conseguiram planejar de repente todas as aulas que eles têm até o final do ano. Então é sempre interessante que eles tenham alguma plataforma, algum lugar para que eles possam olhar ideias, né? E de repente adaptarem aí ao que eles planejaram até esse momento, tá? Lembrando que a equipe gestora vai analisar e validar essas propostas. Depois, né, o processo de o feirão das eletivas, né, que vocês sabem aí dos prazos, a gente sabe que é apertado e a gente até pede desculpas por estar fazendo essa reunião agora, mas também para nós a informação muitas vezes chega em cima da hora, né? Assim como chega para vocês, que às vezes vocês reclamam para a gente, mas vocês estão mandando agora, já para amanhã, para depois de amanhã. Às vezes conosco é assim também, a gente recebe uma informação às 5 da tarde e é alguma coisa para o dia seguinte, tá? Então, por isso que a gente pede desculpas pelo prazo. E aí, ao final do semestre, é importante ter essa avaliação, né? A avaliação, ela é importante para pensar no próximo semestre, né? Aquilo que deu certo, aquilo que pode ser aprimorado, tá bom? Eu vou só tirar do modo tela cheia aqui, porque eu vou passar agora a palavra para a Lu. E eu preciso desligar meu microfone. Pronto, Fê? Ok. Tá bem pequeno para mim. Ok. Gente, aqui então a ideia não é a gente explicar para vocês o que é uma ementa, até porque vocês já sabem, né? Então, a ideia aqui é dizer por que a ementa, né, ela é importante e de que forma que você vai avaliar lá, até porque são vocês que vão estar aprovando ela lá no sistema, né? Então, o objetivo dessa ementa é o quê? Apresentar, né, o tema de forma concisa e clara para quem, né? Para os nossos alunos e para vocês. Então, para aprovar, você vai precisar ver o quê? Se está relacionando com a cidadania, se dá continuidade aos estudos, né, se as habilidades e os conhecimentos estão articulados com o currículo paulista, com a BNCC, até porque a proposta dos componentes do Inova é trabalhar sempre com as competências socioemocionais, né? E então o professor, ele nessa ementa, ele sendo objetivo, ele tem que deixar claro de que forma que ele vai estar trabalhando esses temas, né, os espaços, o recurso, sabendo também que toda escola tem a sua realidade. Muitas vezes eles planejam com determinados recursos e esses recursos ao longo do tempo vão se modificando. Então entendemos que existem várias realidades, então nada melhor do que vocês para saber, né? Então a ementa do professor, ele tem que estar articulado com o que ele está colocando, né, dentro do tema dele. Pri, pode passar a tela, por favor? Priscila? Obrigada. Então, o momento da culminância, né, que relacionando, né, no fim, que é o que a Priscila já chegou a comentar, não é contar como foi a eletiva, né, e sim como foi o produto final. E a gente fica muito feliz, porque nessa amostra que foi divulgada para as escolas, e se não foi, vocês vão ter acesso, porque nesse material vai ter também, foi mostrado que vocês conseguiram compartilhar, apesar de poucas escolas não ter acesso, né, a N materiais didáticos, né? Então, nós sabemos disso. Então, a oportunidade de desenvolver as habilidades foram usadas, isso foi percebido. Então, as mostras, as feiras, as rodas de conversas, as intervenções artísticas foram feitas de forma clara e objetiva. E o que está sendo interessante a gente passar aqui para vocês?
né? Que sabemos que a concretização e a valorização do trabalho nesse semestre é muito importante. Então, é o final dele que vai fazer o quê? Que vai fazer com que esse aluno tenha o engajamento, né? Que é o que a gente precisa, porque a culminância e a proposta, né, do currículo e do Inova é o quê? É fazer o engajamento do nosso aluno com o restante da disciplina, com outras disciplinas. Então, o Inova ele vem para articular junto com as outras disciplinas, fazendo o nosso aluno ter comprometimento, né? Pode passar, Pri. Então, as culminâncias das eletivas, elas vão trazer critérios que, de repente, a gente perde ao longo do caminho com outras disciplinas. Então, o incentivo desse professor da eletiva, do professor do projeto de vida é muito importante. Aqui nesse slide está falando de exemplos de eletiva e de culminâncias que vocês, inclusive, mandaram para a gente, né, sobre iniciação científica, o empreendedorismo, teatro, clube de debate, fórum de mediação, o ONU, né, que representa de forma em miniatura a ONU, né, Olimpíadas de Matemática, Português, de História. Então, eu coloquei aqui o ERE e a educação antirracista, né, e a representatividade. Então, são temas, são relevantes e de suma importância. A gente precisa estar colocando dentro das eletivas e estar conversando com os nossos professores para estar abordando mais esses projetos. E eles vêm de uma forma muito articulada, né? Então, é necessário ter a representatividade porque já inicia lá dentro do projeto de vida do nosso aluno. E entender que a culminância, né, junto com todo o resto, né, com todo o trabalho que esse professor vem fazendo, ele vai desenvolver o cognitivo e o socioemocional dos nossos estudantes, né? Tanto o professor quanto o aluno, ele também vai criar essa paixão, né? Essa ideia do aprendizado, vai explorar a compreensão do todo, né? Quando falo mundo de trabalho, eu sei que vocês têm muita resistência com a questão do mundo do trabalho, né? Mas é a questão da análise mesmo, da reflexão do mundo do trabalho. Por isso que a BNCC, ela trabalha com socioemocional. São 10 competências que necessariamente vai entrar dentro do contexto. Eu vi que tem algumas mãos sendo levantadas. Gente, a gente vai deixar a dúvida lá para o finalzinho, que a gente vai deixar um formulário. Se sobrar tempo, a gente conversa um pouco, tá bom? Então, por que é importante a aprendizagem, né, e a exploração desse material? Porque o professor ele vai fazer o acompanhamento dessa aprendizagem, né, e desenvolvendo isso no seu estudante. Então, ele vai observar o estudante enquanto ele realiza as atividades, ele vai promover a autoanálise, a autoavaliação do estudante, vai discutir com outros professores comportamentos e produções dos estudantes. Para que isso? Para envolver as outras disciplinas nisso, né? Porque a eletiva, ela é para isso, para trazer esse compartilhamento de ideia. Então, muitas vezes o aluno ele desenvolve na disciplina eletiva, mas não desenvolve na outra. Então, o professor de eletiva pode trazer algo que o outro professor não está vendo. Pode passar, Pri. Então, aqui é o cronograma que a Priscila falou. A live está, inclusive, no repertório, então dá para ir lá no repositório, perdão, pode ir lá, dar uma assistida, porque essa semana foi para os professores exatamente estar assistindo e ter acesso, né, a esse cardápio. Mas esse cardápio também está em documento e está muito bem feito, inclusive, tem bastante informação, inclusive, para formar outro tema de eletiva dentro daquele cardápio, né, o tema turismo, o tema... Estou tentando lembrar, iniciação midiática, educação midiática. Dentro dele, você tem temas, por exemplo, do ERE, né? Tem o tema da representatividade, que você pode tirar, a partir dali, outros temas. No dia 2 do dia 13 foi o planejamento, já passou. O feirão termina hoje, mas eu sei que tem gente que vai falar, mas eu vou terminar só lá para segunda ou terça-feira. Gente, tudo bem, até porque aqui é uma sugestão, né? Então, o cardápio aqui, ele está sendo sugerido até porque, para que vocês se organizem, né? Se organizem e consigam planejar de forma que atenda a todos aí. Então, vai terminar na segunda-feira, vai terminar na terça-feira, tudo bem. O cadastro dessa eletiva, ela vai até o dia 28, né? Então, até o dia 27. Então, dá, sem problema.
Dá para fazer sim. E o que tem que estar lembrando? Que a vigência das eletivas vai até o dia 23. Então, portanto, a culminância tem que ocorrer no dia 17. E o que a gente está passando para vocês? Que de forma que tem um protocolo de segurança, que elas ocorram de forma online, né, e não presencial. Então, agora a gente vai ter um momento de interação. Eu vou passar a palavra para a Priscila. Então, gente, nós gostaríamos que vocês escrevessem aí no chat ou levantassem a mão para falar um pouquinho com a gente sobre essas duas questões, né? De que forma foi articulada pela equipe escolar o feirão para os estudantes e quais foram as soluções diante das dificuldades. É um compartilhamento para vocês terem de escola para escola. Que vocês fizeram que deu super certo. Uma dica que vocês podem dar, Andresa, né? Isso, Andresa. Andresa. Então, só para compartilhar, então, aí com os colegas, né? Aqui no Salime, o que nós conseguimos fazer? Logo na primeira semana que retornamos com as aulas, eu já orientei os professores em ATPC, né? Mas já havia conversado com eles antes do recesso, que teria já o processo da eletiva agora no retorno, né? Então, os professores já estavam basicamente encaminhados com as suas eletivas. Eles acabaram optando por fazer uma parte 2 da primeira eletiva do semestre, então eles já tinham algo encaminhado, e aí eles estão nessas 2 semanas, como nós estamos trabalhando com grupos de pares e ímpares, né? Então, eles tiraram 2 semanas para realmente conversar com as crianças em sala, apresentar para eles exatamente o que é uma eletiva, porque entende-se que as crianças não sabiam direito o que era, porque o ano passado, quando começamos, né, quando tudo ia começar a engajar, veio a pandemia e aí, enfim, no remoto o retorno não foi tão considerável. Então, esse ano, quando tudo começou, eles também estavam remotos. Então, realmente, essas 2 semanas foi para os professores conversarem, mostrar para eles o que é uma eletiva, recapitular aquilo que já tinha sido feito no primeiro semestre, e aí, a partir das próximas semanas, começar a engajá-los nessa segunda parte da eletiva, né? Então, aqui deu super certo, eles estão conversando, as crianças agora estão começando a compreender o que é uma eletiva, e acredito que nesse semestre nós vamos ter umas devolutivas melhores em relação ao trabalho. Que bacana, Andressa, muito bom. Obrigada. De nada. O pessoal do Ana Maria Hopner também seguiu a ideia do Salime, escreveram aqui para gente. Quem mais? Quem fez algo diferente que pode ajudar os colegas, né? Porque aqui é uma ajuda mútua. Compartilhar, né, Pri? Não está sendo fácil para ninguém, né? Exatamente, não está sendo fácil para ninguém, mas quando a gente pode compartilhar saberes, né, tudo se transforma. Verdade. Bom, eu sei que eu recebi muito material, né? Então as escolas desenvolveram, devem estar com vergonha de falar, não é possível, mas eles mandaram muito material, teve muita coisa legal, muita coisa bacana, que eu fiquei assim extasiada assistindo, ficava muito feliz. Fiquei muito feliz e todo o núcleo ficou muito feliz de ver o material, gente. Mais alguém para falar? Então podemos avançar? Tudo bem? Podemos. De qualquer maneira, né, a gente mandando esse material que vai seguir para vocês aí por e-mail, tem bastante ideia, né? Então, acho que independente de fazer o módulo 2 ou propor novas, né? Ou seguir ideias de professores que, de repente, estão entrando na escola agora, né? É interessante olhar lá e refrescar, né? O mundo de ideias aí desses professores, porque eles não têm esse material pronto como acontece com um professor de projeto de vida, né?
Então, ele precisa criar, ele precisa ter essa criatividade. Então, ter um material de apoio é bastante importante. Então, não esqueçam, né, de que esse material ele precisa ser compartilhado com esses professores. Vou voltar a tela lá para o modo tela cheia. A Fátima Colasso, ela está com a mão levantada. Fátima, você precisa falar mais alguma coisa? Precisa tirar alguma dúvida? Não, no final eu falo. Vou voltar um pouquinho do além da escola. No final. Então tá ok. Tá ok. Então, entendi. Só deixa a minha mãozinha aí para vocês não esquecerem de mim. Tá bom, pode deixar. Deixar. Então tá. Então agora a ideia, gente, alguns já colocaram, que eu já dei uma olhada, a Priscila também, e verificamos que algumas escolas ainda não colocaram, mas tudo bem, está dentro do prazo. Então, o que nós percebemos? Que, de repente, pode estar havendo alguma dúvida, né, no que fazer, e eu sei que também, muitas vezes, fuçando, a gente aprende, mas se você já tem uma informação da onde ir, fica mais fácil. Então, a ideia aqui é dizer que o professor cadastra a eletiva, né? Mas quem aprova é a equipe gestora. E quem seria? Né? O supervisor, o diretor, o vice-diretor e o professor coordenador. Então, vai aprovar ou recusar para a edição, por exemplo, tá? Próximo, pode passar, Pri. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu coloquei em 2 passos aqui. O primeiro passo, tá, é como aparece para você, aparece para o professor. Então, vai entrar no menu, vai clicar no diário de classe e na disciplina eletiva. Então, quando clica na disciplina eletiva, vai abrir outra caixinha, né? Então, o professor ele vai cadastrar, clicando onde aparece em azul, cadastrar eletiva. Então, essa parte é para o professor, mas vocês, PC, também têm acesso. Pode passar, Pri. O terceiro passo, né? Então, o professor ele vai inserir o nome da eletiva, e lembrando que o nome da eletiva, normalmente ela já vem associada, né, com alguns, já vem ali, né, turismo, direito, mas pode ser alterada. Então, por exemplo, turismo de Guarulhos, né, lugar de fala, então pode ser alterada. Então, só tem exemplos, necessariamente não precisa ser usada aquela, tá? E o eixo temático, né, a qual ela vai pertencer, e a palavra-chave, qual sendo a área, né, que ela vai ser colocada, arte, história, geografia. Quarto, incluir a ementa com objetivo claro, como eu já tinha dito lá na frente, focando no ano série que será desenvolvida a letiva. Pode ocorrer do professor falar, mas aqui não aparece a minha série, eu peguei só sexto, eu peguei só sétimo, mas é do sistema, é padrão. Então, primeiro, fundamental, do sexto ao oitavo, e a outra tela tem um pequeno erro, né, que é primeiro, segundo, terceiro e nono, né, mas o nono, ele no agrupamento normal, na enturmação normal, ele entra junto com o fundidor dos anos finais, tá certo? Mas é normal, é só o professor colocar na ementa a série direcionando corretamente. Então, aqui é um exemplo de uma ementa. Então, como é que fica para você, depois que o professor digita? Fica dessa forma, né? Ou até para o próprio professor também visualizar, se caso vocês forem usar o material para conversar com ele. Então, tem que ser conciso, né? Tem que ser objetivo. E aqui é para o PC. Então, qual é a forma que o PC vai fazer? Vai aparecer aqui todos os nomes dos professores. Quem cadastrou e o nome do professor. Por que quem cadastrou? Porque pode ocorrer em algumas escolas que quem cadastra é o coordenador por N situações. Mas lembrando que isso é uma tarefa do professor, né? Então, o que o PC tem que fazer? Se for o PC que for fazer, né? Ele vai vincular o professor clicando em alterar, tá? Então, ele vincula clicando em alterar, nessa caixinha onde tem um bonequinho. Então, quando ele clica ali, vai abrir a tela, passa a outra tela, que está na outra tela. Então, vai aparecer na outra tela os nomes dos professores da escola. E aí, ele vai selecionar o nome do professor que estava associado. Quando ele selecionar associado, vai voltar para aquela primeira tela. Ali, o PC vai aprovar, né, se é sim ou se não. E se for não, ele tem que justificar por que não, né, o que precisa ser alterado. Pode passar, Pri.
Então, aqui é o que eu tinha comentado com vocês, que a maioria de vocês mandaram, estavam cientes, alguns me falaram também porque não conseguiram mandar, tal. Então, aqui, eu não sei se vai dar tempo da gente clicar e mostrar a página, ou se é necessário, você acha necessário, Pri? A gente apresentar, porque aqui a gente vai mandar esse material, vocês podem clicar e acessar, sem problema. É mais para a gente mostrar o rosto de como ficou. Então, a gente dividiu por escola, quando você clica na escola, você vai conseguir ver as atividades desenvolvidas da escola. Vamos ver se abre. Eu acho que não vai dar certo. Então, vamos deixar assim, mas ele vai para vocês, tá, gente? Outro material disponibilizado vai ser o cardápio da eletiva, né? Então, a gente deixou o link aqui também. Então, tá muito interessante. Vocês têm acesso a cardápio de 6º, 7º, 8º, ensino médio, voltado para todos os temas. Então, não é necessário você usar o que está tudo ali, mas é bom dar uma olhada do início ao fim, porque tem muito material que dá para se usar, o que está lá na cidadania, dá para se usar, por exemplo, em turismo, porque na cidadania você vai desenvolver no seu aluno o pertencimento, né, a ideia de construir, de ser um cidadão. Então, dentro do turismo, por exemplo, de uma região, você vai trabalhar com esse aluno o pertencimento à sua cidade, então uma coisa vai estar ligada na outra e assim sucessivamente, né? Também temos as plataformas digitais, isso foi passado ano passado, e eu percebi que muitos professores também não têm acesso, então nós trazemos aqui também. Então, nesse link, tem plataformas digitais gratuitas que podem ser usadas também por vocês. Pode passar, Pri. E isso aqui chegou para a gente ontem, e provavelmente a gente vai mandar na circular para vocês. E nós trouxemos por quê? Porque dentro dessa jornada do estudante, isso é do projeto de vida, tá, gente? Aqui a gente também deixou um material que foi produzido pelo UNP o ano passado. Ele está muito bom, está completinho, está falando sobre autoavaliação, né, sobre as rúbricas, né? Está falando sobre elas, está falando como fazer o preenchimento delas. E por que nós trouxemos? Porque tem um prazo. Então, ela começa agora em agosto, né, com algumas informações no centro de mídia, né, e o período de coleta dela vai do dia 1 até o dia 22. Então, o professor já tem que começar a preparar o seu aluno, né, sobre esse tema, sobre esse assunto, de que forma que ele vai estar usando essa avaliação, e até porque ela é virtual. E também lembrando que as competências socioemocionais, né, elas são utilizadas de uma forma mais aberta por vocês. Então, o que a SEDUC fez? Colocou 2 competências de forma para ajudar, para dinamizar, né, para facilitar o trabalho do professor. Então, o 6º, 7º, 8º, 9º e o ensino médio já estão vindo, né, com 2 competências próprias, tá? Eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat, a gente já vai dar uma olhadinha aqui, tá? Pri, Pri, pode passar. Você quer falar alguma coisa, Pri, sobre essa última tela? Não, primeiro eu quero dizer assim, gente, que eu estava passando, mas estava dando um delay. Antes de você falar passa, eu já estava passando. Mas tudo bem, deu para seguir. Desculpa, tá, gente? A demora é o delay que estava dando aqui. Então, a gente fez esse formulário, que até queria ver o que vocês acham disso. O que eu pensei com a Lu, para não tomar o tempo de vocês, se vocês acharem melhor, vocês responderem nesse formulário lá, já seria uma lista de presença para a gente, e vocês colocariam as dúvidas. E aí a gente poderia responder essas dúvidas e mandar para todos, porque de repente a dúvida esclarece a de outra pessoa, como se fosse um FAQ, né? E aí vocês leriam com tempo. O que vocês acham? Tudo bem? Eu acredito que
Tem alguém que tem muita urgência nessa resposta? Fica a critério deles, né, Priscila? Que eles decidirem. Só para ela anotar, né? Se tem alguém que tem urgência na resposta, diga para gente. Por favor, levante a mão. Se não tem essa urgência, aí preenche esse formulário, né? Que a gente vai mandar o material e aí a gente responde tudo para vocês lá, tudo bem? A gente vai disponibilizar, então, o link aqui no chat. E como já tem algumas perguntas, então, por favor, Estela, e tem a escola Ana Maria Hope, né? Se puder incluir... Pessoal, tem o microfone aberto. Isso, pode ser de outro professor. Então, nesse formulário, até para facilitar, e também vai ser uma forma de participação da gente saber quem participou. Então, Priscila, você pode disponibilizar o link? Porque eu coloquei aqui, mas acho que se colocar no link fica melhor, né? O link no chat. Ou então posso pôr. Deixa eu ver aqui. Já coloquei lá. Que não está aparecendo. Apareceu. Isso. Prontinho. Acho que agora foi. Mas, de qualquer forma, esse material, acho que a gente consegue mandar hoje já, né, Priscila? Eu não sei se a Super vai mandar também hoje o dela, mas o nosso a gente consegue enviar hoje, e nele também vai o formulário. A gente vai deixar pelo menos uns 2 dias aberto, né? Isso. Para vocês conseguirem colocar aí, de repente vocês querem conversar com professores de vocês também, de repente a dúvida é deles, né, e não de vocês, tá bom? Isso mesmo. Então, Sim, passo a palavra para você. Isso. Obrigada, pessoal, meninas. Agradeço a formação de vocês, o empenho. Queria deixar claro aqui que o nosso objetivo era trazer a informação da melhor forma possível, da forma mais leve, porque informação e excesso de material tem um monte lá no Centro de Mídias, né? Então, eu acredito que a gente só precisa de coisas que esclareçam as nossas dúvidas, tá certo? Eu vou passar a palavra para a Fátima Colasso, que ela quer esclarecer alguma coisa, porque eu vi que tem uma fala aqui sobre o além da escola. Pode falar, Fátima. Não, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Essa questão da... Aguardem um pouquinho que eu vou conversar com o CGRH sobre essa questão deles fazerem de maneira... deles não estarem na escola para darem a aula remota. Por quê? Porque lá durante a live, em algum momento... a pessoa que estava dando a live que eu vi lá no repositório, ela fala que o professor tem que entrar no centro de mídias pelas turmas, inclusive para justificar a frequência dele, que não pode usar nem o Teams, nem o Meet, nem o WhatsApp, nada, para se juntar com os alunos. Então, se precisa justificar a frequência, talvez abra brecha para não ser presencial. Eu não vi em nenhum lugar, nenhuma orientação formal, instituída, que tenha o teletrabalho. Então, aguardem um pouquinho, que eu vou perguntar para o CGRH e vou passar essa informação, com certeza, para o diretor, junto com o material. Porque se lá na live falaram que tem que entrar no centro de mídias para justificar a frequência, talvez exista exceção no caso do professor do além da escola. Mas isso eu vou confirmar com o CGRH. Eu lembrei disso depois, quando começaram as perguntas, eu falei, não tem nada, nenhum documento que esteja previsto o teletrabalho. Não está falando nada em nenhuma orientação, pelo menos que eu tenha visto. Mas como na live falaram isso, eu vou confirmar com a Mônica. Eu vou confirmar com a Mônica sobre isso, porque também eu tenho medo de falar, não, lá na live falaram que pode, mas a live é um projeto além da escola, qual que é a efetividade legal, vamos dizer assim, entendeu? Então, as coisas precisam estar um pouquinho amparadas legalmente. De repente, o diretor fala, não, ele pode ficar em casa fazendo aula remota, tem lá no centro de mídias.
aí ele não assina a frequência na escola e dá algum problema para o CGEH. Então, as coisas precisam estar bem... Para mim, estava muito claro essa questão que a aula tem que ser remota e que o professor mas não teria teletrabalho para ninguém. Estava muito claro isso. Mas como lá na live eu acabei assistindo para tentar tirar algumas dúvidas, eu falei, e falaram lá da questão que ele tem que entrar no centro de mídias para justificar a frequência, aí me deu um clique depois que eu falei com vocês, que eu falei, opa, pode ser que tenha sim essa prerrogativa. Mas então, aguardem, eu vou me informar com a Mônica do Recursos Humanos, porque o que a gente, de repente, também a gente não quer prejudicar ninguém, né? E aí aí ela até se informa, se for o caso, lá na SEDUC, porque muitas vezes a gente vive muito isso. Às vezes alguém do pedagógico pensa uma coisa, mas não pensa nas consequências do administrativo, né? A questão do transporte, se ele fica só remoto, como que isso é pago, tá bom, meu amor? Então, a gente vou esclarecer junto com a Mônica primeiro, para dar uma informação assertiva, tá? Junto com o CGEH, tá bom? Obrigada. Obrigada, Fátima, pelos esclarecimentos. No chat, o pessoal está agradecendo, né, e dizendo que vão aguardar as suas novas orientações, tá bom? Então, não vou encaminhar hoje, porque no mesmo dia que eu for encaminhar isso, eu já vou vou encaminhar junto com a orientação do Recursos Humanos, tá? Tá bom? Obrigada. Obrigada. Viu? Nós é que agradecemos. Meninas, querem falar alguma coisa? Queria agradecer a participação de todos por disponibilizar aí, né, em plena sexta-feira, um pouquinho do seu horário. Muito obrigada a todos. E uma boa tarde a todos. Passo a palavra para a Pri, para ela se despedir. Obrigada, gente. E aguardem, assim que a gente puder, a gente vai estar respondendo, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima, esperando o momento de nos encontrar de verdade. Tchau, tchau. Tchau. Agradeço a todos. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada pelo trabalho que todos desenvolvem, tá bom? Qualquer coisa, nós estamos à disposição aqui na Diretoria de Ensino. Boa tarde e ótimo trabalho.